Sobre o mandato de busca e apreensão que houve na Câmara Municipal, né? Você viu lá no primeiro dia, lá, fala um pouco desse, né? Foi levado. O mandato de busca e apreensão que aconteceu na Câmara dos Vereadores foi uma atitude absolutamente, a minha visão profissional, desnecessária. Até porque, quando do meu primeiro encontro na DH, Delegacia de Homicídios, esta feita como advogado do Frank, a primeira observação que foi feita foi que ele está sendo considerado testemunha. Olha bem o que nós estamos dizendo. Ele é testemunha processual. E como é que se justifica, como é que se pode justificar uma busca e apreensão na área de trabalho de uma testemunha, que eventualmente é o presidente de uma Câmara de Vereadores? O presidente de uma Câmara de Vereadores é o presidente de um poder constituído. É uma invasão às garantias constitucionais de alguém. Na minha visão, foi isso que aconteceu inicialmente. Mas eu quero deixar bem claro que isso não agride o profissionalismo dos policiais. Uma coisa não tem a ver com outra. Os policiais entendem, pelo que a gente observa e conversa, e entendem com muita propriedade, que uma cidade como Macuco, com um pouco mais de 10 mil habitantes, quer dizer, considerada uma cidade pequena, absolutamente pequena, possa propiciar coisas desse gênero com uma certa constância que assusta a todos. Se você trouxer para cá uma regra de proporcionalidade entre os grandes municípios e Macuco, por número de habitantes, você vai observar que é escandaloso o que acontece aqui. Então, na medida em que a polícia entra para apurar alguma coisa desse gênero, tem que ser com vontade mesmo de apurar. Só não pode praticar injustiças e atos inconstitucionais. A grande imprensa esteve presente em Macuco noticiando a busca e apreensão na Câmara Municipal. O que está sendo feito de defesa através dos advogados do Franklin Gruber para poder reverter isso, mostrar essa parte aí que o senhor está falando? Por hora, absolutamente nada. A resposta é essa, absolutamente nada. Por que nada? Eu não tenho que agir defensivamente no momento em que o meu cliente é tido como testemunha. Não se defende testemunha. Então não existe acusação nenhuma quanto ao presidente ou o ato do presidente em ter nomeado a pessoa que foi indicada pelo vereador? É uma pergunta bem interessante essa. Aqui, ali embaixo, um pouquinho aqui, atravessando a rua, está acontecendo agora uma discussão muito séria. Eu passei ali, vi e tal. Você teria a competência de ir ali para acabar com essa briga e prender todo mundo? Não, você não teria. Não é? Então, as coisas têm que ser compatíveis. Como é que você pode imaginar que outra pessoa, seja lá quem fosse, de prefeito, governador do estado, quem quer que seja, pudesse assinar a nomeação de alguém dentro da Câmara de Vereadores, que é atribuição exclusivamente do presidente?
É esse o mote que levou à suspeição do Frank. Porque ele assinou a nomeação do cara que teria auxiliado na prática delituosa. Ele hoje, então, ele está impedido de exercer o mandato dele como vereador e como presidente da Câmara? Claro, não é isso. Isso. Só falta isso também. Eu não estou mais impressionado com as coisas que acontecem, não. Acabou. Eu fico revoltado, mas impressionado jamais. Impressionando não fico, não. Ele está exercendo, está presidindo as sessões, está se fazendo presente. Agora, chama para ele tomar um sorvete aqui na esquina. Ele não vai. Primeiro porque é um cidadão do bem e tem vergonha. Segundo, a sua família toda, de um modo geral, se sente absolutamente agredida. Porque partir de uma suspeita, que é uma coisa diferente, para acusação formal, é muito delicado e difícil. Tanto é difícil que não conseguiram, até então, apresentar nada que justificasse a participação efetiva do Frank como culpado em alguma coisa. E você, vereador, como é que você se sente nesse momento? Essa turbulência toda que está passando na cidade, esses eventos todos acontecendo, você como pessoa, o que você tem a dizer? Como é que você está se sentindo nesse momento? É o que o doutor falou, né? Hoje a família hoje se sente, né, acuada pelo que a grande imprensa fez com essa atitude da polícia aqui, tanto na Câmara quanto na residência, né, da minha família. Aqui na minha casa fizeram esse espetáculo todo para levar o notebook do meu filho de 15 anos. Então, a gente que é nascido e criado aqui em Macuco, com a família tradicional, né, já na política há muitos anos, né, a população de Macuco conhece a nossa família, sabe da nossa índole, sabe do que a gente é capaz de fazer pelo nosso município. Né? E hoje, na verdade, eu me sinto acuado, porque a atitude da imprensa e da polícia simplesmente colocou um alvo no meu peito. Hoje eu corro sério risco de vida depois do que a grande mídia, divulgou a meu respeito, me colocando, quase que me acusando já como um criminoso. Mas você acredita que isso não tenha partido da própria polícia, esse sensacionalismo todo, esse desbaratinado todo, entendeu? Essa pompas e fanfarras em torno de um crime que acusam-se, mas não provam-se nada. Isso é bom deixar para análise de cada qual. Ele vai arriscar uma opinião dele, que não pode ser das mais delicadas a respeito dessa matéria. A gente não sabe, né, o que a polícia passou para a imprensa. O que a imprensa, né, divulgou com relação à minha pessoa, né, isso nos causou realmente grandes danos, né, não só na vida política como na vida pessoal. Mas isso, dentro do processo, com muita competência, o doutor Mansur vai conseguir mostrar e provar isso aí, acredito que num curto espaço de tempo, para que a gente possa estar revertendo toda essa situação e mostrando à população de Macuco e região, né, que realmente a gente não tem nada a ver com esse caso, né, de homicídio aí do ex-prefeito. Vereador Frank, Jornal da Região, Reinaldo Rocha. O que a gente gostaria de ouvir da sua parte é exatamente qual é o seu apelo para a comunidade. O senhor é um homem público, um homem do povo. O que o senhor gostaria de passar nesse momento, através do Jornal da Região, através das outras mídias aqui presentes, o que o senhor gostaria de dizer de coração, olhando na lente da verdade, vamos dizer assim, em relação a esse fato, o que o seu coração diz hoje? O que é preciso que as pessoas entendam? A população de Macuco, principalmente, né, Reinaldo, confiar na nossa família, confiar no vereador Frank, que sempre foi uma pessoa de palavra dentro do município, que sempre cumpriu
com seus compromissos na vida pública, não é? E a grande maioria da população de Macuco sabe e conhece isso. Então eu peço para que espere a conclusão de tudo, né? Que espere os fatos realmente virem a acontecer, né? Que a polícia realmente possa, dentro de sua capacidade de investigação, né, mostrar realmente quem são os verdadeiros culpados disso aí, né, e hoje pedir a Deus, né, a proteção e deixar nas mãos desse excelente profissional aqui, que não só um advogado, é um amigo particular meu, né, que está aí hoje à frente desse processo. E como ele disse, hoje dentro do processo, que nós já temos cópias de mais de 500 folhas, não existe nada, absolutamente nada, contra o vereador Frank. Doutor Mansur, Pois não. exatamente o que existe de concreto nos autos e qual vai ser a linha da defesa? Bom, nos autos de concreto em relação a Frank, absolutamente nada. Eu estou dizendo claramente, absolutamente nada. Existe sim uma vontade incontida de resolver um problema com... Não é bem um problema não, é de resolver 2 mortes que aconteceram de ex-prefeitos e possivelmente uma terceira que também existiu, porque ficou essa dívida com a sociedade. Na verdade, ficou essa dívida. Um município desse tamanho não conseguir descobrir a morte num casamento, uma morte em seguida, é complicado. Deixa as pessoas meio que em dúvida com relação ao trabalho efetuado. E agora resolveram dar um grito de basta. Mas esse grito de basta tem que estar acoplado a provas sólidas, plenas e verdadeiras. Não tem que ter imaginação. Mas eu, se puder parodiar um pouco a sua pergunta em relação ao Frank, eu diria que precisa ser mais dito à sociedade alguma coisa. A sociedade macuquense não tem o direito de participar de um julgamento como juiz. Julgar o Frank é julgar a si próprio. Isso é que é bom que se diga. Eu estou em Macuco, eu fiz questão de vir a Macuco, porque minha mulher nasceu em Macuco. Vim aqui para estar com o Frank e para poder dizer isso a quem eu encontrasse. Dizer, alertar que quem julga enquanto sociedade admite que outra sociedade o julgue. E isso é gravíssimo na vida do cidadão. Se nós tivermos que calcular, ainda que proximamente, os danos causados à família do Frank e ao Frank, nós teríamos que gastar um bom tempo para poder valorar o que esse homem está passando, o que seus pais estão passando, o que seus filhos estão passando. Por isso é que eu falei, Cris, vamos lá. Ela disse, você quer visitar a sogra? Eu digo, não, vamos lá que eu preciso estar perto da sociedade. E olha, eu digo aos senhores, com todas as letras, eu estou absolutamente assustado com o que eu estou vendo aqui. Absolutamente assustado com relação à facilidade com que a sociedade julga por meros interesses políticos, ou melhor, politiqueiros. Porque ninguém pode extrair de dentro de si um julgamento dessa monta do absolutamente nada. Ou os senhores, com essa experiência na mídia, de um modo geral, imaginam que a polícia não estivesse e não esteja doida para colocar a mão no Frank. Ela resolve um problema dela.
ela resolve um problema dela, que é dar uma satisfação à sociedade de coisas que vêm acontecendo sem a menor explicação. Não se tem a menor explicação. Agora já começa a ter algumas coisas a se explicar. Quem são os matadores, quem pratica os atos, quem faz isso e aquilo, e a insegurança que trouxe para a vida dele. A vida dele hoje, os que não conhecem a comparação entre o céu e o inferno, saibam que nós vivemos no céu e ele no inferno. Doutor Mansur, o senhor pediu algum tipo de proteção para o Frank e a família dele, ou nesse momento não há necessidade de se pensar nisso? Olha, há extrema necessidade de se pensar nisso. Só que eu não posso pensar nisso de forma tão isolada. Eu tenho que pensar nisso. Será que vem a pessoa certa para prestar essa segurança? Eu tenho bons amigos que já se foram em função, muitas vezes, da própria segurança que tinha. E aqui parece que já aconteceu algo parecido também. Então é preciso que a gente se imagine numa sociedade convencional para poder entender isso. Aí quando você procura entender isso, olha aqui, ó. Essa é a doutora Cris, que é minha mulher, que também nasceu em Macuco, está não me deixando esquecer que nas interceptações telefônicas só não tem o telefone dele. Só não tem o nome dele, falando com ninguém. Eles têm mapeamento, eles têm tudo. Tudo, mapeamento dos passos das pessoas. Aliás, eu vou te ser franco, vou mostrar uma coisa para vocês que eu reputo interessante. Os senhores, se alguém puxar um telefone aí de vocês vão ter um telefone moderníssimo, daqueles 4, 5, sei lá que número, maravilhosos. Eu sou um advogado de 46 anos de atuação na advocacia criminal. Então eu devo ter um telefone aqui espetacular. Então vocês vão conhecer o meu telefone. Olha. Me acha? Faz mapeamento comigo com esse telefone. Ah, mas se eu fizer aquele Telegram, sei lá o quê, aquelas coisas de passar e falar, isso eles não vão pegar. Eles não pegam, não. Isso eles já têm. Não é que eles tenham que parar o trabalho, fazer a escuta, para ver... Não, isso aí já tem. Eles ligam para lá e dizem, manda para cá o dia tal, do fulano de tal. Isso aqui foi criado, esses que eu estou me referindo, isso foi criado para que a polícia, as autoridades em geral, tenham a população na mão. Isso aqui é uma ideia que veio da América, que veio dos lugares onde eles não ficam sem informação. Então, cautela com isso, muita cautela, porque sabem nesse exato momento onde nós estamos. Eu porque vou aparecer falando, porque por isso aqui eles não vão ver onde eu estou. Vocês têm que ver o mapeamento feito nesse processo. Cada passo foi marcado. E nesses passos, que são vários, em vários lugares, não tem um passo sequer dado pelo meu cliente Frank. E é por isso que eu estou aqui, fiz questão de vir, para conversar seriamente com ele, que ele não pode dar uma de urso e hibernar. Ele tem que dar uma de homem
levantar a cabeça e sair por aí dizendo as suas verdades, que são as verdades processuais. Porque eu procurei o nome do Frank nesse processo, botei toda a minha equipe, são 6 advogados que eu tenho na minha consultoria, e disse: examina letra por letra e encontrem um caminho para que eu possa chegar no Frank e detonar com ele. A minha equipe inteira fez questão de reunir comigo para me dizer: doutor, não se chega no Frank de maneira alguma, por ato processual nenhum, por investigação alguma, não tem menção ao nome dele. Doutor, com todas essas informações que o nome do Frank não está no processo, qual a resposta da polícia para o senhor? Qual a resposta minha para a polícia? Da polícia para o senhor, mesmo não achando o nome do Frank no processo, nos telefones? Eu acho que não é nada tão maléfico como a gente gostaria de imaginar ou pensar. Não é. É. Posso perguntar um instante? Com relação a essa pergunta, o próprio policial Ricardo me mandou um WhatsApp, eu posso mostrar para vocês, e ele diz... Que até aqui o Ricardo dizendo, né? Pode só ficar lá para a gente pegar essa resposta. Eu posso até refazer a pergunta, se for melhor. Que eles podem até filmar. Deixa eu ver. Tá aqui. Ao que consta, Frank não é indiciado ou acusado, apenas testemunha. Isso é dito por ele. Isso é dito por ele. Dito por ele, que é o... Repete a pergunta, vamos lá. O senhor já tem a resposta para isso. Vamos lá. Eu estou lá. Ao que consta, Frank ainda não é indiciado ou acusado. E é assim que ele está sendo tratado? É isso que eu pergunto agora. Agora eu também quero perguntar. Eu vou refazer a pergunta para o senhor, aí o senhor responde aqui para a gente. Em relação a esses esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente, que o nome do Frank não foi citado no processo e nem nas escutas telefônicas, qual é a resposta da polícia para o senhor? Que continue investigando. Continue investigando, porque eles querem muito dizer à sociedade, e não é mais a sociedade de Macuco, isso já se tornou um acontecimento nacional, né? Porque depois eles tiraram a coberta e resolveram mostrar o Frank como ele é. Esse é o Frank, o outro é o tal, o outro é o tal, o outro... E isso se faz com mera testemunha? Eu pergunto aos senhores, eu preciso perguntar isso. Será que um cidadão que é só testemunha tem que passar por isso? Só nesse país? Mas o que levou a polícia a indiciar ele como testemunha do processo? Qual foi o caminho que a polícia... O presidente da Câmara que assinou o que ele tinha que assinar por obrigação. A nomeação. A nomeação. Qualquer vereador que chegue, né, pedir para nomear, tem que ser nomeado. Ele não tem que analisar quem é o cara que está sendo Isso nomeado. seria a indicação pessoal do vereador. Cabe ao presidente acatar e assinar. Foi o que você fez. Foi o que eu fiz. Não, você não tinha Diferente relação dos nenhuma. demais funcionários da casa, Mas- que aí é sob minha responsabilidade. Quanto a essa pessoa que foi nomeada através do vereador, você tinha alguma relação? Você conhecia, chegou a conviver de perto com ele? Qual era Não, a o impressão que você rapaz já tinha? vivia em Macuco já há um ano e pouco já. Que veio para Macuco através do senhor Guilherme. Veio para Macuco através do senhor Guilherme Bittencourt, né? Residia na casa do senhor Guilherme e, segundo o vereador Douglas, foi a pedido do próprio Guilherme a indicação dele como assessor na casa, né? Então, mas ele já vivia em Macuco há mais de ano, tem muitos contatos aí. Rapaz, me parece que foi em fevereiro de 2014 e foi exonerado em julho de 2015. Ô, Frank, só uma pergunta. A questão é a seguinte. Você sempre
teve um bom relacionamento com o Bianchini, o falecido. Vocês, inclusive, trabalharam juntos politicamente com um grande grupo político de Macuco, no sentido daquele período do Maurício Bittencourt, da mudança política. Em momento nenhum você levantou bandeira de violência, de depredação, tanto você como seus demais companheiros vereadores naquela época. Que interesse você teria de causar qualquer prejuízo para a Bianchini, uma pessoa, inclusive, que você já trabalhou com ela? Teria trabalhado? Isso é uma boa pergunta, Reinaldo. O nosso grupo, em 2003, o candidato seria o meu irmão, candidato a prefeito. E com o rompimento do Rogério com o ex-prefeito Maurício, o nosso grupo recebeu o Rogério de braços abertos e montamos uma composição política para ganhar a eleição em Macuco. E desde então, com a vitória de Rogério, eu fiz parte do governo dele. Eu fui líder de governo dele na Câmara por 8 anos. Todas as contas de Rogério eu aprovei. Inclusive, agora, na minha gestão como presidente da Casa, as contas de 2012, o último ano de governo dele, eu coloquei em votação e votei favorável às contas. Então, se existisse algum tipo de rompimento ou algum tipo de possível racha dentro do grupo, seria um motivo para que eu pudesse articular a Câmara e rejeitar as contas dele, para que não pudesse ser candidato. Onde claramente ele dizia, não só para mim como para meu irmão, a vereadora Michele sempre me diz isso dentro da Câmara, que ele jamais sairia candidato ou apoiaria outro candidato com o Félix candidato a prefeito. Então isso jamais houve um rompimento. A família do ex-prefeito, até pouco tempo agora, ainda existe nomeados na prefeitura, só saiu quem pediu exoneração. O prefeito Félix em momento algum exonerou ninguém. A viúva pediu exoneração há pouco tempo, mas a irmã do Rogério... Quando foi? Foi logo assim que a mídia divulgou uma possível participação minha, Isso tem aí 15 dias que a viúva pediu exoneração. Agora, mas ainda existe a irmã do Rogério, nomeada na prefeitura. Existem cargos no Detran, que todo mundo sabe, que é do PMDB, e o prefeito é do PMDB, onde tem filha do ex-prefeito, sobrinho do ex-prefeito, todos mantidos por Félix. Então, eu não vejo de onde partiu esse possível racha. Então, politicamente, vocês sempre trabalharam juntos? Politicamente, sempre trabalhamos juntos, sempre tivemos essa união no grupo, nunca houve nenhum atrito. O prefeito Félix colocou a equipe dele, contábil e jurídica, à disposição do ex-prefeito para resolver qualquer assunto que vinha do mandato dele, dentro do Tribunal de Contas, enfim, ajudando nessas situações aí políticas. Então, e quando se falam em pesquisas eleitorais, quando se falam numa possível candidatura do Rogério, que o delegado falou na última entrevista, o Rogério faleceu em abril. Essa pesquisa deveria ter sido feita um tempo antes. Só que em outubro nós tivemos uma eleição estadual, onde os candidatos do atual prefeito foram os mais votados no município. O candidato eleito André Correia e o candidato eleito deputado Áureo. Então eu não consigo entender como que, num curto espaço de tempo, o prefeito Félix possa estar perdendo uma eleição com 90% de rejeição, talvez 2, 3 meses. Então, a partir do momento que isso veio à mídia nacional jogar o meu nome como possível envolvimento e, paralelo a isso, atacando também o Félix, que vocês puderam ver que fizeram questão de frisar o
presidente da Câmara, irmão do prefeito, né? A coisa se tornou aí um pouco mais, né? A família em si começou a, de repente, pedir algumas exonerações no caso da viúva. Nós temos as portarias, né, que vão, o doutor vai anexar isso tudo ao processo, a portaria da Luciana, que é secretária do município, né, a do João Vitor, que é marido da vereadora Michele, que é procurador do tributo do município, né. O Rogério foi assassinado em abril. No dia 2 de março, a irmã dele foi nomeada na prefeitura. Então, como que 2 de março, com assassinato em abril, teria algum tipo de rompimento? Né? Então, isso realmente, como o doutor Mansur falou, é uma politicagem que estão querendo fazer, né? Envolvendo aí o meu nome e tentando envolver aí o atual prefeito nessa situação toda. Você acredita que é uma forma de desestruturar para uma próxima reeleição do prefeito Félix, propagar esse possível envolvimento? Rapaz, o que estão fazendo hoje, eu acredito em tudo. Eu acredito que pode acontecer de tudo, do jeito que estão hoje conduzindo, né, essa situação do processo. Eu acredito que possa acontecer de tudo, né, tanto essa questão política, enfim. Eu vejo que tem muito interesse, sim, político nisso aí, para que possam pessoas aí retornarem ao poder do município. Agora, Frank, diante dessa repercussão toda, do desgaste da sua família, do seu pai, sua mãe, seus filhos que já têm está chegando o ano eleitoral, o ano que vem. Você pretende continuar atuando na política de Macuco ou pretende encerrar a sua carreira logo no final do seu mandato? Reinaldo, eu já estou no meu 4º mandato como vereador. Meu pai teve 3 mandatos, são 7 mandatos consecutivos. Né? Tinha um sonho de presidir a Câmara Municipal, como hoje estou presidindo. É o que você falou, o que hoje minha família passa, eu tenho uma pressão muito grande da própria família de eu encerrar por aqui a minha vida política. Né? Mas eu acho ainda muito cedo para a gente estar tratando desse assunto. Né? Vamos aí amadurecer um bocado essa ideia aí, esperar os acontecimentos. Primeiro, o que eu quero é provar a comunidade de Macuco, principalmente, que, como o doutor Mansur falou, julgam sem ter noção do que realmente está acontecendo, você ter que provar o que você não fez. Então, hoje eu estou focado nisso e ano que vem a gente vê o que a gente vai fazer com relação ao pleito eleitoral. E o seu irmão, que é o atual prefeito de Macuco, vocês conversam muito, que eu sei, é uma família muito ligada, muito unida. Seu irmão fala em sair da política ou é candidato à reeleição? Meu irmão é candidato à reeleição. Sempre foi e será candidato à reeleição. Isso é o que a gente vem conversando até então. Para a gente finalizar, suas considerações finais e o que você tem a dizer para o povo de Macuco, o Frank pessoa, não o Frank vereador. Queria que você deixasse uma mensagem para a população com a sua clareza, com toda a sua verdade. E tinha uma pergunta também que seria interessante, você falasse um pouco da proximidade da sua família com o falecido Rogério, a família. Eu já comentei aí da questão política, né? E a família, o Rogério é primo de 1º grau do meu pai, né? Primo meu, primo do Félix. Tinha uma relação familiar muito próxima, né? Minha avó é irmã da mãe do Rogério, né? Então, existia essa ligação muito próxima da família, né? E a mensagem que eu quero deixar é que a população de Macuco pode confiar no vereador Frank, como eu sempre disse, né? Não tenho envolvimento nenhum nisso, né? É o que eu falei, nós vamos aí
provar junto com o doutor Mansur toda essa história. Agora, eu espero sinceramente que os fatos venham à tona, né, e que apareçam os verdadeiros culpados. Né? Eu quero agradecer àqueles que me dão apoio, que me procuram na minha residência, na Câmara, os amigos, né? Agradecer a todos que confiam e sabem da minha lealdade, da minha integridade como político e como pessoa. Franca, Rick Mello, da TV Friburgo e do Aibar.com. Eu queria saber como esse assessor, né, participou da Casa Legislativa, você preside a Casa Legislativa, como é que era a convivência desse assessor na Casa Legislativa com você no período que ele esteve nomeado? Os assessores, na verdade, eles não têm a função de trabalhar dentro do prédio da Câmara Municipal. Os assessores, cada vereador tem seu assessor que trabalha na política em geral, buscando apoios políticos, a nível de Estado, enfim. Cada um tem o seu assessor para poder estar dando um direcionamento político fora do local da Câmara Municipal. Mas não havia nenhum relacionamento com esse indivíduo, esse cidadão que morou aqui no município, em relação à sua pessoa. Porque uma das únicas evidências que existe é a nomeação dele, que foi assinada por você. Não, conhecer o Daniel eu conhecia, já tive com ele na Câmara por 2 ou 3 vezes, como muitos em Macuco conheciam, não é? Então ele era um cara, como que se diz? Bem envolvente na comunidade, né? Então tinha várias amizades, era um cara de fazer amizade fácil, né? Então ele tinha muitos amigos na cidade, com pouco tempo na cidade ele se envolveu muito na cidade, tanto que namorou aqui na cidade, noivou aqui na cidade. Enfim, Macuco é uma cidade pequena, não tem como você ter convívio. Eu conheço a comunidade de Macuco inteira, quase que pelo nome de cada um, né? Então, mas os assessores, eles trabalham fora do prédio da Câmara. Doutor Mansur, quais são os passos agora, para a gente encerrar a nossa parte, que a defesa pretende percorrer até a finalização desse processo? A minha visão jurídica desse processo é apenas, nesse momento, aguardar o fechamento da investigação. Essa investigação, de alguma forma, tem que acabar. Conseguiu ou não conseguiu, fez ou não fez, mas tem que acabar. E a partir dessa fase é que as defesas vão começar a funcionar. Por exemplo, eu não posso funcionar como defesa direta agora, na medida em que o Frank não foi denunciado. Eu só posso iniciar o meu procedimento defensivo se o Frank for denunciado. E ele, por enquanto, não tem motivo nenhum para ser denunciado. Então, eu vou aguardar. Hoje eu vou ter um encontro com a magistrada para me apresentar como advogado do Frank e para ela entender algumas coisas também, porque a polícia chega lá, diz o que quer, ela toma as atitudes que a polícia está requerendo. Ela não sabe por quê que ela decretou a busca e apreensão, não só da Câmara, como foi perguntado, mas em especial da casa aqui dele, que, porque são 3 andares, saíram investigando lá do primeiro andar. Casa do pai, o segundo andar é a irmã que reside. Eles vieram vasculhando tudo. Quando ele mora aqui, no 3º andar, que tem entrada por outra rua, inclusive. Essas coisas, dependendo do como é que vai ser o fechamento dessa investigação, nós vamos trazer tudo à tona. Se ele é testemunha, como está dito ali, a doutora mostrou aqui, né? Se ele é testemunha, por que ele está sofrendo isso? Isso tudo vai depender do fechamento do processo. Quando fechou, olha, o Frank não foi indiciado porque não tem nada contra ele. A gente pode até pensar em que parou aí. E ele
transforma esse sofrimento em alegria. Ô Frank, nessa tarde, 26 de outubro de 2015, olhando para cá, o que você tem a dizer para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa e seus filhos, para a sua família, o núcleo do seu caráter, o núcleo da sua vida? O que você tem a dizer para eles? A família é tudo, né, Reinaldo? Principalmente nesse momento, são os que mais, né, nos dá suporte. Se não fosse a minha família, os meus pais, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, eu não sei o que seria de mim diante dessas acusações tão graves, né, de uma coisa que a gente não participou. Né? Então eu só tenho que agradecer a Deus e dizer a eles que uma coisa que isso trouxe de bom. Você já sabe, você conhece a minha família há muito tempo, isso uniu ainda mais a minha família. Tá? E eu quero dizer o quanto eu amo os meus pais, a minha esposa, os meus irmãos, e tenho a fé de que isso vai ultrapassar.